No vídeo de hoje. Ai, tô de pouco cabelo. Ai, parecendo um moicano calvo. Olha lá, meu Deus. Vamos lá. Por que os adventistas só falam de lei, de sábado? Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Semana passada tivemos aí um momento especial de uma live com meu amigo Felipe Lemos. Está aqui o vídeo para você poder assistir. Então vai lá, assista. Nós falamos sobre várias curiosidades do Apocalipse e terão mais lives aí nos próximos dias, acredito eu, se não falhar aí, né? Semana passada, no caso, né, soltei apenas um vídeo, porque tive que viajar, fui a trabalho em um concílio de pastores anciãos. Nós tivemos lá na cidade de Foz do Iguaçu. Foi um momento muito especial em poder rever amigos e poder se conectar mais com Deus e com a missão, né? E como não tinha equipamento para gravar lá no hotel, no lugar onde nós ficamos, então tive que voltar. Cheguei no domingo na madrugada aí, né, quer dizer, na segunda na madrugada. Não consegui dormir muito bem e estou aqui gravando para vocês, né? Mas é isso aí. Se inscreve no canal, curta, compartilhe. E hoje eu quero responder a um amigo. Não, eu não conheço o rapaz do vídeo que eu vou reagir aqui, né? Mas eu recebi de alguns seguidores esse vídeo, né? E depois eu procurei no TikTok esse rapaz aqui, que eu vou reagir o vídeo, e ele tem vários seguidores, né? E ele apenas deu uma resposta, 5 razões porque o cristão não deve guardar o sábado, não precisa guardar o sábado, né? Ele não atacou o movimento adventista, nem os judeus, sabatistas, né? E ele deu as ações dele. Então, assim, parabéns por ele tentar defender a fé dele sem atacar os outros, né? Diferente de meia dúzia de pessoas que faz aí na internet, né? Em vez de tentar defender a fé, acaba atacando a fé dos outros, né? E hoje eu vou reagir a esse vídeo, né? Vou tentar não fazer tantos cortes aqui para ser o mais espontâneo possível, né? Se você tem mais algum argumento que faltou aqui no meu vídeo, você pode colocar aí nos comentários. Beleza? Vamos tentar então responder os questionamentos ou a afirmação do rapaz aqui. Deixa eu colocar na tela. Eu acho que é esse daqui. É esse aqui. Apareceu? Ele aqui, ó. 5 razões pelas quais o cristão não precisa guardar o sábado. E deixa eu já começar com uma ponderação aqui. Dizer que não precisa guardar o sábado, né, uma lei, é muito perigoso, né? Você isentar as pessoas de um compromisso ou de uma obrigação. Veja que nós não guardamos sábado, qualquer mandamento, para ser salvo. Nós guardamos porque somos salvos, né? E aí ele vai argumentar que o sábado não é para o cristão, né? É aquela mesma questão de judeus é uma coisa, povo, igreja é outra coisa. Então Deus salva de um jeito, mandamento é para um povo, para outro mandamento, para a igreja é um outro mandamento. Eu não creio dessa maneira, né? Eu acredito que em Cristo Jesus todos nós devemos guardar os mandamentos em resposta ao amor de Deus, né? Muito bem, vamos lá, vamos escutar o que o jovem aí, não é tão jovem, né? Acho que eu estou mais jovem que ele, né? Vamos lá, escutemos. Em apenas um minuto eu vou te mostrar 5 razões pelas quais o cristão não precisa guardar o sábado. Primeira razão, na Bíblia, a ordem para guardar o sábado sempre foi dada única e exclusivamente a Israel. Êxodo 31, versículo 13, Deus disse: diga ao povo de Israel que guardem o sábado. Deus repete a mesma coisa em Levítico 19 e Levítico 23. Ou seja, toda vez que ele ordena a guarda do sábado, ele faz questão de dizer que essa ordem é especificamente ao povo de Israel. Segunda... Não, é bem assim. Você partiu no pressuposto aí equivocado e você fez uma afirmação toda vez que aparece, né? E não é bem assim. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: os mandamentos foram dados para Israel para que Israel levasse a verdade a outros povos. Deus instituiu essa nação escolhida como luz para o mundo, né? Então os mandamentos a priori não foi dado para o mundo, mas foram dados
dado para o seu povo, para o povo escolhido. Então a lógica é simples. É claro que Deus não deu mandamento para outro povo. Entregou para o povo hebreu, né? Em consequente os judeus e cristãos, para que eles então levassem a luz do evangelho, das boas novas e da fidelidade a Deus. Então dizer que Deus não deu para outros povos, né? Deu só para Israel, é uma meia verdade isso aí, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um texto bíblico. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, vai aparecer aqui. Ah lá, apareceu? Aqui, apareceu? Não, apareceu. Muito bem. Nós estamos no livro de Isaías. E se você for na tua Bíblia, provavelmente você vai encontrar aí o subtítulo, né? Claro que o subtítulo não é um texto inspirado, né? Mas olha interessante o tema. Salvação para quem? Para os gentios, né? Para os gentios, né? Muito bem, quando você vai no verso 4, diz assim, ó, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam minha aliança. Está dizendo aí para os eunucos, né, que não era do povo de Deus. E darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial em um nome melhor do que os filhos e filhas, né? Porque o eunuco não tinha descendência. Então ele está falando assim, ó, se você abraçar minha lei, guardar os meus mandamentos, guardar o sábado, eu te darei uma herança maior do que filhos. Né? Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Mas olha só que interessante. Aos estrangeiros, gentios, que se aproximam do Senhor para ouvir e para amar o nome do Senhor. Olha que coisa linda, né? Para amar o nome do Senhor, né? Todos que se aproximem, que querem amar o Senhor. Né? Diz assim, ó, sendo deste modo servo dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, abraçam a minha aliança. Então, o jovem aí que colocou aí que toda vez que aparece é para Israel, não é verdade, não é verdade. Deus realmente entregou para um povo, né? A lei veio para os judeus, a aliança veio para o seu povo, para os judeus, hebreus no caso, hebreus depois judeus, né? A lei, o Messias, né? Jesus veio para os judeus, mas depois a ideia é que esse povo levasse as boas novas. A lei não morre, não é um fim para os judeus, mas para todo mundo. O exemplo de Abraão. Abraão foi chamado para ser bênção para outros povos. A bênção não terminava nele, mas ele era um canal de bênção para outras pessoas. Então dizer que a lei só foi para Israel é estranho, ou até ingênuo. Sabe por quê? Porque Deus estava se comunicando com Israel. Logo, Deus ia dar a lei para Israel. E Israel era o povo da aliança, o povo da missão, o povo de luz que deveria levar essa mensagem ao mundo. Então é muito ingênuo dizer, Deus deu a lei só para Israel, né? É ingênuo dizer isso. É claro, era o seu povo que ele tinha separado, que ele se comunicava, né? Vamos para o próximo argumento aí do rapaz. Deixa eu pôr aqui na tela. Aqui na tela. Cadê a tela? Poxa vida. Vamos lá. Segunda razão. Bora lá. Não existe nenhum texto no Novo Testamento que ordene a guarda do sábado. O Novo Testamento tem quase 8.000 versículos, mas você não vai encontrar um único versículo onde Jesus ou os apóstolos ordenam os cristãos a guardarem o sábado. Terceira razão. Opa, peraí, então vamos parar na segunda. A segunda razão dele é o seguinte: não existe um texto para guardar o sábado. Verdade, amigão, verdade, não tem. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou usar o teu argumento agora para dizer, não existe nenhum texto no Novo Testamento que diz que é para não chamar o nome de Deus em vão. E aí, anulamos o mandamento? Né? A ausência não é prova, a ausência não é prova da evidência. A ausência não é evidência da prova. Né? O fato de não for citado no Novo Testamento essa ordenância não quer dizer descontinuidade. Então, cuidado com a sua afirmação, é muito perigosa, né? Por exemplo, nós temos descontinuidade em algumas coisas, entre elas a circuncisão. É bem falada a descontinuidade disso, né? Se o sábado, que é uma coisa tão importante para o judeu, uma coisa tão sagrada, né? Fosse descontinuado, estaria cheio de textos bíblicos dizendo o sábado, não temos, só temos textos que aparentam dizer uma coisa, né, que são mal interpretados, que falam de festas cerimoniais, né, não falam nada do mandamento, o quarto mandamento escrito pelo dedo de Deus, né, interessante, escrito pelo dedo de Deus. Agora eu quero colocar aqui uma curiosidade. Deixa eu pôr uma curiosidade aqui para você na tela. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aqui. Eu vou abrir lá em Lucas.
Lucas, vá comigo em Lucas, livros, aqui está Lucas, olha que interessante, Lucas 23, é um texto que diz o seguinte, o escritor Lucas, que é um historiador, que está 62 anos, né, no ano 62 provavelmente ele escreveu o Evangelho de Lucas, né, uma pesquisa que ele fez para o excelentíssimo Teófilo, né, e ele escreve o seguinte, ó, na crucificação de Jesus, ele diz o seguinte, ó, olha só que interessante, ele fala assim, ó, aqui, ó, e tirando da cruz, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Ok. Era dia de preparação, sexta-feira, e o sábado estava para começar. Ok? As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia, então eram seguidoras de Jesus, seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi ali colocado. Agora presta atenção. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você não tem aqui uma ordem expressa de Lucas para guardar o sábado, mas você tem um registro histórico 30 anos após a morte de Jesus e Lucas dizendo, descansaram conforme o mandamento. E Lucas é gentil, né? Você tem que entender que Lucas é gentil. Então ele, que escreveu o Evangelho dos Rejeitados, ele teria muita autoridade para falar assim, olha, eles guardaram esse sábado que foi abolido em Jesus após a morte. Mas não, ele faz questão de dizer, descansaram conforme o mandamento. Isso 30 anos após a morte de Jesus. Então esse texto é muito forte. Lucas, ele é pontual em dizer que, em mencionar um mandamento importante. E ele sendo gentil, ele sendo do povo rejeitado, né, como muitos estão falando, salvação para os judeus é um jeito, para a igreja é outro, né, os gentios não precisam guardar o sábado. Então, Lucas poderia ter colocado assim, ó, primeiro, se não fosse importante o sábado, ele nem precisaria colocar essa informação, e descansaram conforme o mandamento. Ele poderia nem mencionar, porque, né, ele podia até tirar isso. Mas ele fez questão de citar. E ele poderia também citar o sábado e dizer, e isso foi abolido após a morte de Jesus, e o sábado foi passado para o domingo, e não precisa mais guardar o sábado, mas as mulheres guardaram o sábado, né, porque estavam na antiga aliança. Não diz isso. Diz muito claro, curto e grosso, descansaram conforme o mandamento. Ok? Vamos para a terceira razão. Deixa eu voltar na tela. Cadê a terceira razão? Deixa eu colocar aqui. Olha lá o rapaz. Acho que vou voltar um pouquinho para ficar melhor. Olha lá, terceira razão. Bora. O sábado foi criado e santificado em Gênesis 2, mas em nenhum momento de Gênesis a guarda do sábado foi ordenada por Deus ao homem. Por isso você não vai ver nenhuma pessoa em Gênesis guardando o sábado, nem Abraão, Isaac, Jacó, porque a guarda do sábado só surge dentro da lei, na aliança de Deus com Israel. Quarta razão. Meu pai. Meu amigo, você está equivocado, é perigoso o que você está fazendo, hein? Pastor, como você vai agora dizer isso? Como você vai tirar isso, né? Ou rebater isso? É simples. Você não vê nenhum mandamento ali em Gênesis para dizer para não matar, né? Mas Caim matou Abel e foi culpado. Você não vai encontrar nenhum mandamento claro, específico, dizendo não adulterarás, né? E houve adultério, né? E aí? Mas peraí. O sábado só foi na aliança. Na aliança no Êxodo 20, né, os mandamentos, né? Então deixa eu mostrar uma curiosidade, talvez o nosso jovem aí não saiba, né? Deixa eu abrir na tela aqui, na minha. Ela já apareceu na sua aqui, né? Vamos lá para Êxodo. Êxodo é onde foi dado a lei, né? Ele até citou aí Êxodo, deixa eu ver aqui aonde eu troco, achei. Livros, aqui, livros, beleza. Vamos para Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Interessante, deixa eu mostrar para vocês. No capítulo 20, temos a lei. Olha lá, os mandamentos. Capítulo 20. Só que se você for no capítulo 16, você vai encontrar algo interessante. O povo estava ali reclamando, tal, mas deixa eu ver aqui o texto bem ao ponto, né? Então o Senhor disse a Moisés... Capítulo 16, não tinha lei, não tinha mandamento escrito nada, segundo o rapaz aí não tinha mandamento, né? Eu acredito que já tinha, né? Mas não em pedras, mas havia uma lei moral impressa no coração que o povo esqueceu, né?
Eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sará e recolherá diariamente a porção cada dia. E eu os porei à prova para ver se andam no que, gente? Na minha lei ou não. Então Deus ia colocar eles à prova se andam na lei. Qual era a prova da lei, né? A prova da lei era o seguinte, que no sábado não era para guardar o sábado e não recolher o maná. Deixa eu ver aqui. Olha o texto aqui no verso 22, diz assim, ó: no sexto dia colheram um alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso santo do quê, meu querido? Ali, ó, antes da lei, cara. Santo sábado, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem guardando para amanhã. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, tal. Então, olha só, aqui já existe o sábado, antes dos 10 mandamentos lá. Então, cuidado para dizer que a lei não existia antes dos 10 mandamentos da lei da aliança. Os mandamentos existiam, não em forma de pedras, mas o povo se afastou tanto do Senhor, o pecado de alguma forma abundou o pecado, que a consciência moral da lei de Deus foi se afastando, foi se perdendo. E Deus precisou provar ao seu povo, na verdade Deus já sabia que seu povo não guardava a sua lei, mas isso que ele fez em Êxodo capítulo 16, pondo o povo à prova, era para mostrar, testemunhar para todos ali que a lei do Senhor havia esquecido. Eles esqueceram a lei do Senhor, inclusive o mandamento. E olhem que interessante, qual foi a prova que Deus fez para saber se eles andavam na lei do Senhor? Comida e sobre o sábado. Nós, adventistas, acreditamos que esses itens eles são fundamentais para preparo e para a santificação do povo de Deus até os últimos dias. Então, cuidado para dizer que esses assuntos não são importantes. A alimentação e a guarda da lei, a guarda do sábado. Né? Muito bem? Vamos ouvir mais um aqui. Ó. Ele vai para a quarta agora. Vamos ver se agora ele consegue aí me desestabilizar. Vamos lá. Da lei, 9 são repetidos e ordenados da lei, 9 são repetidos e Israel. Quarta razão, dos 10 mandamentos da lei, 9 são repetidos e ordenados no Novo Testamento. O único que não é ordenado no Novo Testamento é a guarda do sábado. Por quê? Porque agora, na nova aliança, Jesus é o nosso sábado. Por isso, ele mesmo disse em Mateus 11, 28, que ele é o nosso descanso. Então, na nova aliança, o cristão não descansa em um dia, mas sim em uma pessoa, em Cristo. E a quinta razão... Veja que ele trabalha com logismo, né? Como é o logismo? Né? Jesus é o descanso, logo, se o sábado é um descanso, nós cristãos não descansamos em um dia, descansamos em Jesus. É bonito isso, nossa, é maravilhoso. Mas como é isso na prática? Como é descansar no Senhor? Como é descansar em Jesus Cristo? Jesus, Deus, já disse, né? Tem que separar um dia e ali colocar sobre ele a confiança e a fé que ele vai cuidar de você, né? É claro que todo dia nós precisamos descansar em Jesus, mas agora fazer esse logismo de que o sábado é uma sombra e agora Jesus, a sombra encontra com a realidade que é Jesus e logo o sábado foi abolido, esse logismo não é verdadeiro, né? E ele diz assim, ó, que dos 10 mandamentos, 9 são repetidos, no Novo Testamento. Então eu queria saber onde está o falar o nome de Deus em vão, né? Que ele falou que é 9, né? Mas eu não encontro esse mandamento lá. Então, outra coisa, o sábado é o mandamento mais falado sobre Jesus. É incrível isso. Se você vai ler os mandamentos, se você vai ler os evangelhos, você vai perceber que a maior treta que existe contra os fariseus é a forma arbitrária que os fariseus tinham de guardar a lei. Era a forma legalista de guardar a lei, que Deus nunca quis isso. Mas a religião de Israel impôs sobre o sábado certas ordenanças que nem o próprio Deus colocou. E o sábado então começou a ser um fardo, um jugo. Por isso que Jesus fala que o sábado foi feito para o homem, para o deleito do homem. O sábado está a serviço do homem, não o homem a serviço do sábado. Jesus curou no sábado porque o sábado é dia de cura, de restauração, de salvação. Percebe isso? Jesus, ele amplia, ou ele, de alguma forma, ele ensina como guardar esse mandamento, como ele fez também com o adultério, com a questão do não matar, né? Então perceba, gente, falar que Jesus não citou esse mandamento, que o Novo Testamento não fala sobre sábado, é bobeira. Eu acho um argumento muito fraco e perigoso, né?
Então vamos para a quinta. Quem sabe agora a quinta ele consegue nos convencer, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Cadê? É aqui, 3. Aqui, apareceu. Vamos voltar um pouquinho lá. Ele vai usar o texto do Colossenses, né? Vamos lá. A razão é que Colossenses 2:16, Paulo disse que o cristão não pode ser julgado pelo sábado. E no versículo 17 ele explica o porquê. E ele diz, porque o sábado era apenas uma sombra daquele que havia de vir. Ou seja, era apenas uma sombra de Cristo. Você quer aprender o passo a passo para interpretar a Bíblia? Pois clica aqui no tá lá. Ele chama John Shackson, né? link da minha Bíblia. E ele Bíblia, tem um curso de interpretação, né? Ele tá ganhando o pão dele, né? Tá ganhando o pão dele, né? Vendendo o curso de interpretação. Então vamos lá, qual é a quinta mesmo? A quinta está dizendo, então, que a gente não pode julgar, né? Então, mais uma vez, deixa eu colocar o texto na tela, que é o tal do Colossenses, né? O pessoal gosta desse texto, né? Mas é interessante que falta é uma leitura básica, né? Vamos lá, livros, deixa eu colocar aqui. Colossenses, cadê o Colossenses? Achei, Colossenses 2, né? Vamos lá. Estou devendo para vocês um vídeo sobre Colossenses 2, verso por verso. Eu preciso, porque para mim é tão simples, mas para outros não são, né? Então eu tenho que partir do pressuposto que não é um texto simples e que exige explicação. Mas vamos colocar aqui, quando diz o seguinte, portanto, ele está concluindo um assunto. Então logo a gente tem que saber o que ele está falando anteriormente, né? Ninguém vos julgue vocês por causa da comida e bebida, né? Então peraí, do que ele está falando? Que tipo de comida e bebida? Porque se você pegar o pé da letra e querer dizer o seguinte, porque olha só, ele fala assim, dia de festa, lua nova ou sábados. Os sábados são os feriados, está falando de festividade aqui, né? Festividade. Então, nas festividades, também podemos entender que comida e bebida tem alguma coisa a ver com festividade, com cerimônia. Não está falando aqui, por exemplo, tá vendo? Então ninguém pode me julgar de comida. Eu posso comer o que eu quiser, que você não tem que me julgar. Ou eu posso beber cachaça, posso beber à vontade. Você não pode me julgar, né? Eu poderia usar esse argumento, né? Mas seria injusto. Eu preciso entender o que está sendo dito, que tipo de comida Paulo está falando, que dia de festa é essa, que lua nova e que sábados são esse. Em maneira alguma, Paulo está dizendo que aqui o sábado é o da semanal. Existe uma interpretação dentro do movimento adventista que acredita que, mesmo que esse for o sábado semanal, ele não anula o mandamento, mas está falando sobre a maneira como guardar, né? Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Eu vou até anotar aqui, eu preciso fazer um vídeo só sobre esse texto aqui. Então usar esse texto para dizer que agora Jesus é o sábado, a sombra se cumpriu e não precisa guardar mais, não faz sentido. Você está sendo desonesto com o texto sagrado. E eu quero responder a pergunta, né? Por que os adventistas ficam falando de lei e de sábado, né? Porque eles insistem nisso. Sabe por que nós insistimos nisso? Porque ninguém mais está falando. E quando eu falo ninguém, eu preciso ser leal, eu preciso ser honroso com as pessoas que estão pregando o sábado, né? É que o movimento adventista é um movimento muito grande e quando você ouve um adventista falar, ele fala da lei e do sábado. Mas existem outros falando sobre a lei e o sábado, né? É que nós entendemos o seguinte, a reforma protestante não terminou. Cada vez Deus está ampliando revelações sobre a verdade. Satanás ele derrubou por terra as verdades de Deus que por séculos ficaram escondidas. Será, meu amigo evangélico protestante, será que nós não devemos continuar o protesto entendendo que o sábado é uma verdade para o tempo do fim? Que a fidelidade a todos os mandamentos não para ser salvo, mas porque somos salvos. E isso é importante para a nossa santificação e, claro, pode prejudicar a nossa comunhão com Deus e até nos afastar para a perdição. Então nós adventistas falamos também da lei, também do sábado e outros assuntos, mas não demos ênfase nisso porque ninguém está falando sobre isso. Então eu queria que você colocasse a mão na consciência, pensa um pouquinho. Nós estamos falando que é necessário ser fiel a Deus em tudo. E aí um povo fala, não precisa, isso não precisa, isso não precisa. Percebe? Quando a gente ama Jesus e ama Deus, a gente guarda tudo que ele pede, né? A gente não fica aí dizendo, isso precisa, isso foi abolido, né? Jesus mesmo disse que não veio para abolir, para cumprir, né? Então, queridos, fica aqui a minha posição sobre essas 5 razões que o cristão não precisa guardar o sábado. Precisa sim.
precisa. Todos nós em Cristo Jesus fomos chamados para guardar os mandamentos de Deus. E eu termino com esse texto aqui, ó. É um texto forte, que poucos talvez não conheçam, ou se conhecem e acabam esquecendo. Olha só que interessante, ó. Eu vou para carta de João. Olha que coisa forte. 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso e a verdade não está nele. Aí você fala, não, pastor, tá, todos guarda os mandamentos. O sábado não. Pode guardar os outros mandamentos, mas o sábado não. Cuidado com essa afirmação, o sábado não. O sábado também. Se você que diz que conhece o Senhor Jesus e não é fiel ao Senhor, guardando a lei moral, aquilo que reflete o caráter de Deus, que é a norma do julgamento, cuidado. Cuidado para não abaixar a norma de Deus. Deus espera de você santificação, fidelidade em tudo, né? Não fique dizendo isso não precisa, isso daqui não precisa. É claro, para a salvação nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé. Mas depois de salvos, Deus nos salva do quê? Nos salva da prática do pecado, né? Não somos chamados mais de pecadores, mas somos chamados de santos. E Apocalipse diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ok? Deus te abençoe. Espero ter ajudado nesse vídeo. Compartilhe aí para quem tem dúvidas sobre esse assunto, né? Se você não é inscrito no canal, me ajude aí a chegar a 50 mil, 100 mil inscritos. Compartilhe também para os seus amigos. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Fui!